Amém, glória a Deus, amém. Vamos dar início a mais um culto da vitória, nesta quinta-feira que o Senhor fez, amém. A gente trabalhou o dia inteiro, correu, muitos estamos cansados, mas o Senhor é a nossa força, né? Quando a gente prioriza buscar a palavra dEle, mesmo cansado, dEle vem a recompensa, né? A gente deixa o cansaço para Ele, deixa a recompensa para Ele, né? Amém? Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Continue na presença do Senhor. Fala, Pai, de mim mesmo, Deus, às vezes eu não estaria aqui. Às vezes, ó Pai, tivemos um dia corrido e queríamos estar lá, no conforto de nossa casa. Mas, Senhor, é a nossa prioridade. Te buscar, ó Deus, é a nossa prioridade. Porque no mundo que estamos hoje, perder tempo não é uma opção. Porque a qualquer momento, ó Pai, o Senhor pode voltar. A qualquer momento, Jesus pode levar os seus. E aquele que dormir, aquele que estiver dormindo, corre um grande risco de ficar. Então, Senhor, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias cansados, mesmo com tantos compromissos, que a gente venha, Deus, escolher estar em Tua casa, que a gente venha escolher estar contigo, que a gente venha escolher não o nosso eu, mas o Teu, em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Enche-nos. Jesus, oh Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Ministra aos nossos corações a Tua presença. Nós queremos Te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor és. Aleluia, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim? O que seria, Senhor, sem a Tua graça? Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de nós? Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti,
até que não haja mais espaço. Pois quando estou indo à presença, o meu viver é transformado. És transformado em Ti, Senhor. Jesus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. É transformado em Ti, Senhor. Eu passo a ser livre pra viver a Tua vontade. Ao Te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. O Espírito sobre a carne. Aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Vamos, você que tem um dízimo para entregar, a oferta, quer deixar aqui o seu melhor, quer fazer um pix, em nome de Jesus, sai do seu lugar, coloque aqui ou vai lá no fundo no QR Code, amém?
Aquele que já entregou, né? Já recebi, já entreguei, depositei também. Vamos levantar nossas mãos e agradecer pela vida de cada dizimista, de cada ofertante nesta noite. Pai, eu abençoo a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Deus, aquele que durante essa semana fez o depósito na conta da igreja, entregou o seu dízimo, a sua oferta, as suas doações para a construção que ainda continua. Pai, que em nome do Senhor Jesus, abra as portas, as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida. Assim, ó Pai, como temos orado aqui na quarta-feira, ó Pai, que o Senhor faça prosperar o teu povo, faça prosperar o povo desta casa, ó Pai, que daqui venha sair bênçãos, ó Pai, para esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai, na mesma fé, ó Deus, eu oro, ó Pai, pela vida do Mateus, que irá trazer, ó Deus, a palavra esta noite. Deus, o Senhor conhece o coração do teu servo. O Senhor, ó Pai, que deu esta palavra para ele. Então, usa, Deus, grandemente a vida dele através, Deus, da tua palavra. Senhor, às vezes olhamos pela quantidade de pessoas e pensamos, nossa, essa palavra era para aquela pessoa, mas se o Senhor trouxe nós hoje, ó Pai, essa palavra então é para nós. Então fala o nosso coração, fala a nossa mente, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor tem dado, Deus, bênçãos especiais para aqueles que vêm na quinta-feira, para aqueles que vêm, ó Pai, no dia que ninguém geralmente quer vir. O Senhor tem derramado um bálsamo novo. O Senhor tem abençoado, tem prosperado, tem livrado e cuidado. Então, Deus, que essa palavra venha ser mais uma, cheia do teu poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Shalom. Pode sentar, fique à vontade. Shalom, shalom, paz perfeita. Vou convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Romanos 15. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite, pelo sacrifício que nós estamos enfrentando de estar aqui na casa do Senhor no dia de quinta-feira. O nome do Senhor Jesus seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre Deus, você e depois eu. Eu pensei nessa ministração, nesse título de ministração, devido à palavra de domingo ter sido muito forte. O pastor pegou pesado com a gente esse domingo. E já nos primeiros versículos de Romanos 15, ele pediu para ler Romanos 15, versículo 13, se eu não me engano. Eu li os primeiros e eu falei assim, Senhor, essa daqui tem que ser a palavra de quinta-feira. E essa palavra, como a Monique orou aqui, é para nós, né? Tem que começar de algum canto, senão por nós. Então, mesmo que sejamos poucos, seremos muitos daqui a um dia. Em nome de Jesus. Romanos 15, 1 até o 3 que a gente vai ler. E diz assim, ó. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois Cristo também não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu peço que o Senhor me use nesse momento, nesse altar. Que o Senhor venha, Pai, me usar como boca tua para trazer a tua palavra, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, para alcançar os meus irmãos. Que ela não se contenha apenas nesse templo, mas que ela possa espalhar para outros corações também. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. Hoje, né, gente, se tornou comum de sermos o centro da atenção. Quem aqui não gosta de receber a atenção, né? A Dara recebeu atenção esses dias no chá de panela dela, mas o Jareus... ela ficou dura, ficou toda envergonhada. Ela e o Jareus, vermelho que só. Mas é bom, não é? Acaba dando aquele gostinho, tipo assim, legal, hoje as pessoas
me colocaram como alguém importante. Isso é legal. A gente precisa ter um dia como esse, da gente se sentir lá em cima. Uma experiência diferente. Graças a Deus não fui eu, porque eu e a Morgana passamos, meu Deus do céu, só de pensar no meu, morrendo de vergonha. E é tão engraçado quando a gente vê os outros passando pelo chá de panela, que você lembra da experiência. Mas hoje é muito comum a gente ter todos os dias, ou melhor, todos os dias nós queremos ser o centro das atenções. E a gente não é o centro das atenções todos os dias, né? Outras pessoas precisam ter essa oportunidade. E muitas das perguntas que se fazem, né, com o tema da ministração que eu falei para vocês aqui hoje, que é Deus, você e depois eu, algumas das perguntas que surgem é: cuidar dos outros para quê? Ninguém cuida de mim. Esses são os pensamentos da atualidade. As pessoas querem sempre ser lembradas, querem sempre estar nos holofotes, mas quando se trata do seu próximo, do seu irmão, a gente não está nem aí para ele. Ninguém olha para mim, ninguém pensa em mim, ninguém fala comigo, ninguém me dá isso, ninguém me dá aquilo. Esses dias eu refleti muito, porque eu lido com uma liderança lá no Sabin, que as pessoas são muito isso, tipo, ninguém pensa em mim, ninguém pensa em mim. E uma frase que eu soltei para algumas das pessoas lá que tiveram esse contato comigo é: você já parou para conhecer o outro, para pensar como o outro é, como o outro se comporta, como o outro se sente, como você deveria tratá-lo? Porque nem todo mundo quer ser tratado como a Dara gostaria de ser tratado. A Dara, por exemplo, ela pode gostar de mais atenção, de alguém que olha no olho dela, seja mais meigo, seja alguém mais carinhoso. Mas às vezes a Morgana não gosta disso. Para ela, às vezes pode ser: é irritante, para que tu está sendo meigo comigo? Bora logo direto ao ponto. Comigo eu não gosto que ninguém fique enrolando nada. Eu gosto que a pessoa seja direta, tanto que muitas das vezes eu sou muito direto em tudo que eu falo. Mas cada um tem um jeito, e nós precisamos conhecer esse jeito no nosso irmão e na nossa irmã. E isso tem falhado muito na igreja, no mundo, apesar que o mundo está dando mais show do que a igreja, né? Que o mundo está sendo mais humano, está sendo mais respeitoso, está conhecendo mais o espaço do outro do que nós, que deveríamos ser o exemplo para o mundo. E isso, tudo que o mundo faz, tudo foi tirado da Bíblia. Eu às vezes olho para umas pessoas desviadas, uns que não são nem crentes, e eu acho que às vezes eles são mais crentes até que eu, de tão santo que eles parecem ser. Né? E isso é de se encabular, isso é muito de se encabular, porque era a gente para estar sendo essa referência. Então, perceba uma coisa: você não é o centro das atenções todos os dias. Existe alguém que precisa ser o centro das atenções naquele dia em que você não vai ser. Então, comece a pensar mais no outro, comece mais a pensar no próximo. Eu coloquei bem assim, ó. Porém, a Bíblia nos ensina a olhar por outro parâmetro, que o amor, que é amar o meu irmão como Jesus amou. E isso é profundo quando analisamos que o amor de Cristo foi tão imensurável que chegou a dar a sua própria vida por aqueles que não mereciam ser amados. A gente precisa, primeiro, acima de tudo, temer a Deus, né? Porque Deus é acima de tudo e acima de todos, acima de qualquer lei. Deus é supremo. Mas depois de Deus, a gente tem que sim pensar no nosso irmão. Porque se Cristo foi capaz de dar a vida pela Dara, pela Morgana, pela Monique, pelo Alcino, por mim, a gente conhece os nossos erros, a gente conhece os nossos defeitos. A gente sabe, às vezes, aquele pecadinho escondido que ninguém conhece, mas que a gente esconde de todo mundo. Deus conhece isso em você. Pense em pessoas tão miseráveis que não mereciam ser amados, éramos nós. Mas Cristo nos amou. E a Bíblia nos ensina a nos importarmos com os nossos irmãos, como Cristo se importou com cada um de nós, a ponto de entregarmos a nossa vida, de morrermos por aquela pessoa. Tem gente que é insuportável você cuidar dela, né? É aquela pessoa que você não quer nem estar perto, mas você tem que amar ela. Tu tem que lapidar aquele diamante bruto. Eu tenho uma assim, que ela é um diamante, não é a Morgana, tá? Não era para Morgana, não. Morgana é um amor. Mas eu tenho umas pessoas que eu lidero que é assim, que é um diamante bruto, e que eu tenho que... Meu Deus! Hã? Não, cunhada é um amor, já aprendi a lidar com a cunhada.
Mas tem pessoas que eu lidero que são assim, que são tão difíceis de lidar que, cara, eu tenho que sambalear, tenho que sambar literalmente para conseguir lidar com a pessoa. Mas eu tenho que amá-la, independente de tudo, independente de quão sacana ela seja. Eu tenho que amar essa pessoa, eu tenho que mostrar para ela que eu sou diferente. É isso que nós temos que ser. Isso é um amor de entregar a sua vida, de negar os seus desejos, de querer esganar talvez aquela pessoa, querer brigar com aquela pessoa. E ela fala assim, oh, não é assim, é desse jeito. Muitos falam, já sei, literalmente. Mas a gente precisa da advertência, porque a orelha e o sangue derramado dessa pessoa vai ser puxado de cada um de nós. Aquela pessoa que você às vezes se calou, se reteu de falar porque ela é difícil, mas você precisa falar, mesmo que doa. Então, o nosso papel de cristão é ser esse tipo de pessoa, é ser uma luz inserida em todos os lugares, é conhecer cada pessoa. E esse versículo aqui que a gente leu, esses 3 versículos, a gente tira 3 lições muito importantes dela. 3 lições muito valiosas que servem para cada um de nós, seja dentro da igreja, seja em nossa casa, seja com nossos amigos, seja no nosso trabalho, onde quer que você esteja. E a primeira lição que a gente aprende no versículo 1 é assim, ó, você precisa ser forte pelos outros. Tem coisa que você vai dar conta de fazer que outros não vão dar conta de fazer. Tem coisa que você vai pensar que outra pessoa não vai ter a mesma linha de raciocínio que você. Tem coisas que você vai assumir como responsabilidade que outras pessoas não vão ter a mesma capacidade de você, que você tem. Isso é porque elas são inferiores? Isso é porque elas são incapazes? Não. Isso é porque elas não estão preparadas. Ou às vezes, aquilo não é o propósito de Deus na vida de cada uma delas. Mas você tem que ser forte na fraqueza do seu irmão. E é difícil, né, a gente ser forte por outro, que você já é forte por você, você tem que ser forte por outro. Mas é o que o Senhor fala para nós precisamos nos colocar no lugar do outro, nós precisamos ser empáticos, sabe? Talvez, eu, por exemplo, não dou conta de carregar essa caixa de som. Os irmãos aqui veem que eu peço ajuda para tirar, para colocar, porque primeiro eu não posso levantar peso pela hérnia que eu tenho. Segundo, que eu não tenho força. Mesmo fazendo academia, eu não tenho força para levantar. Meu lugar é outro, meu lugar é conectar os cabos, é tentar entender os sistemas. Isso é o que eu sou bom em fazer. Às vezes o irmão que coloca aqui, que tem a força bruta, não tem essa mesma capacidade que eu tenho. Não porque ele não sabe, mas às vezes porque ele ainda não está pronto para aquilo. Da mesma forma, eu não estou pronto para levantar um peso desse daqui. Senão eu caio para trás junto com a caixa. E é o maior estrago. Mas a gente tem que entender que onde você é forte, existem pessoas fracas que você precisa fortalecer. Que você precisa ser o suficiente para ela. Amém? Quem passa muito por esse tipo de situação, né, de ser forte, são pessoas que lideram ou que estão envolvidas em ministérios. É ou não é? Isso daí a gente tem muito o que falar. Pessoas que lideram passam muito por isso. Pessoas que estão envolvidas em ministério passam muito por isso. Você acha que é fácil subir aqui nesse altar, tocar um violão, cantar? Parece fácil, mas não é fácil. Eu tenho que aprender notas, eu tenho que aprender em qual dedo eu coloco cada corda, eu tenho que aprender a memorizar cada acorde. É complicado, é difícil. E muitas das vezes nós somos alvos de críticas por conta disso, dentro da própria igreja. A Mônica ontem contou algo muito interessante, que a gente estava recebendo posse ontem, eu, a Morgana e a Mônica. Nós estamos associados na Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Estado do Tocantins. E ela falou algo muito interessante sobre o associativismo. É assim que fala, né? Associativismo. Que ali as pessoas, mesmo estando cansadas, mesmo estando exaustas, elas entregam tudo delas. E elas recebem uma posse que o outro não quer tirar aquilo dela. Tipo assim, você é coordenadora jurídica porque você é capacitada para aquilo. Eu, Mateus, não vou tirar isso da Morgana, porque ela que é capacitada. Então eu respeito o espaço dela, assim como ela respeita o meu espaço dentro da AGE. Mas dentro da igreja isso não acontece. Às vezes tem uma liderança, um pastoreio, uma pessoa que está à frente de algo que, ao invés das pessoas entenderem aquele cargo, aquela responsabilidade, elas querem tirar
elas querem tomar. Dentro da própria igreja a gente vê isso acontecendo. Quantas vezes você já não ouviu, ou não já viu, pessoas falando mal do seu pastor? Já ouvimos, já vimos. Quantas vezes a gente não ouviu pessoas criticando os irmãos que estavam aqui na obra, todo sábado de manhã, abrindo mão do seu descanso durante 6 meses? E quem são essas pessoas que sempre falam? Aquelas que nunca estão na mesma posição que a gente. Mas nós precisamos ser fortes por elas, porque a força que elas não têm, nós precisamos muitas vezes carregar. E Deus capacitou cada um de nós, habilitou cada um de nós para carregarmos essa responsabilidade. E você precisa ser forte. Mas a força ainda bem que não vem da gente, vem do Senhor, graças a Deus. Provérbios 27:17 vai falar assim, você não precisa abrir, mas se quiser fica à vontade. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então você é o responsável por afiar aquela pessoa que está cega ou que não tem ponta alguma. Você é a pessoa encarregada. Amém? Glória a Deus. Ninguém ficou triste por isso não, né? Que você tem que ser forte pela outra pessoa. Eu não fico triste por isso não. Eu gosto muito de ajudar as outras pessoas. Eu gosto muito de ser útil aonde eu sou útil. Você tem que se sentir valorizado. Mesmo que as pessoas não te valorizem, tem alguém lá em cima que te valoriza. E uma hora ele te honra. A Monique orou aqui sobre bênçãos. E quantas bênçãos já não aconteceu na minha vida? Com um pouco que eu sei fazer, com um pouco que eu sei agir, com as poucas habilidades que eu tenho, muitas bênçãos Deus abriu na minha vida. Minha filha, meu emprego, minha promoção, minha mais outra nova responsabilidade na associação. Quantas Deus não tem sobre a sua vida quando você se dispõe a ser forte pelo outro, né? Outra coisa que a gente aprende, o segundo ponto, é edifique o seu irmão. Eu sei que é difícil. Eu sei que as pessoas falham o tempo inteiro. Mas como cidadãos do reino dos céus, nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos edificar aquelas pessoas que são fracas. Eu fico impressionado com o irmão Wander quando ele fica ali naquela porta. Parece ser simples, né? Ficar na porta, receber todo mundo. Mas não é simples. Já pensou? Ele está em um dia mau, um dia que ele não acordou bem. E recebendo todo mundo com um sorriso no rosto. Com aquela alegria, apertando a mão. Como é que você está, meu irmão? E ele estando mal, mas querendo bem com seu irmão. O que ele está pensando? Em edificar o seu irmão. Ele está preocupado com o seu próximo, com o seu irmão. E isso cada um de nós temos que ter, nós temos que zelar uns pelos outros. Porque isso mostra que você honra a Deus acima de tudo. E principalmente os seus compromissos como cristão. Porque a partir do momento, eu coloquei até uma pergunta aqui, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você já não é dono mais de si. A gente não é dono da gente em nenhuma circunstância, né? Se a gente está no pecado, se a gente está no mundo, a gente é dono do pecado. Ou o pecado é dono nosso. Então a gente é propriedade exclusiva do pecado. Fazemos os nossos prazeres, cumprimos os prazeres da carne. Mas quando nós estamos em Deus, nós somos livres, mas nós somos escravos de Cristo. Nós somos um cristão. E eu e você não fomos forçados a aceitar a Cristo Jesus. Ou você foi? Alguém aqui foi forçado a aceitar Jesus Cristo? Ninguém foi aceito. Ninguém foi forçado. Você escolheu, você tomou essa decisão. E essa decisão de servir a Jesus Cristo vem com uma responsabilidade. É edificar o seu irmão. É amar seu irmão e seu inimigo. Amar aquelas pessoas que te odeiam. Abençoar aquelas pessoas que não queriam nenhum bem para você. Essa é a responsabilidade que cada um de nós temos em levantar pessoas, em preparar pessoas. E sabe por que isso? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai se tornar como Caim e Abel. Caim não entendeu Abel, não entendeu que a oferta de Abel foi uma oferta que o Senhor aceitou porque ele pensou, ele colocou a primícia, o melhor cordeiro que ele tinha para entregar para Deus. E Caim já escolheu qualquer fruto aleatório, não escolheu os melhores, os primeiros frutos. E o que aconteceu? Caim matou Abel. É o que muitas vezes acontece quando a gente não pensa em edificar o nosso irmão. Nós pegamos uma pedra e nós tornamos assassinos e matamos
aquela pessoa que entregou tudo, o mais genuíno e a perfeita adoração a Deus. Você não pode se tornar Caim. Você não pode virar Caim, pegar a pedra e matar seu irmão. Você tem que aprender a fortalecê-lo, a crescer com ele. Amém? Então, pelo amor de Deus, gente, não se torne Caim, não mate Abel. Outra coisa que a gente aprende é ser mais como Jesus. No versículo 3 fala muito sobre isso, né? Eu vou até reler aqui sobre o que diz. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam, caíram sobre mim. Vou fazer uma pergunta bem sincera, eu quero que vocês sejam bem sincerões na resposta de vocês. Jesus tinha tudo para ser um cara insuportável na terra, não tinha? Porque ele era Deus. Ele fez-me, você fez eu, nós é pó da terra. Comparado ao Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele tinha tudo para ser aquele ser mais ignorante que a gente vê em muitos filmes de deuses aí que o povo faz, né? Da Grécia, não sei mais onde, dos romanos, dos egípcios, que os deuses são tudo um bando de ignorantes, não estão nem aí para os seres humanos. Mas o nosso Deus não foi assim, o nosso Jesus não foi assim. Se o nosso próprio Jesus abriu mão de tudo, porque a Bíblia fala isso, que ele abriu mão de tudo, de todo o poder dele, e se fez homem, ele se humilhou. Se o próprio Deus, Criador do universo, fez isso, por que nós não podemos? Porque ele era Deus, tá? Ele era Deus antes dele virar homem. Aqui, ele, por mais que ele era 100% Deus e 100% homem, ele foi homem 100% em todo o tempo, um homem completo. E nós conseguimos ser. Se Jesus conseguiu, a gente consegue ser. Mas como eu falei lá no primeiro tópico, é com a força de Cristo que a gente consegue, né? Não é pela nossa força. Mas Jesus tinha tudo para ser um homem suportável. Mas ao invés disso, ele viveu como um homem, foi humilhado, ele morreu numa cruz, carregou todo o nosso pecado. E por quê? Por que ele fez isso? Amor. Ele amou cada um de nós, cada defeito, cada falha, cada pecado. Mas ele também soube ver o melhor em cada um de nós. E aprimorar isso e aperfeiçoar isso. Por que nós não conseguimos fazer isso no nosso irmão? A gente consegue. Com Cristo a gente consegue tudo. Então, porque ele primeiro temeu a Deus, né? Então, Cristo é incrível. Mesmo ele sendo Deus, ele temeu o seu próprio Pai, que é Deus. É muito estranho a gente entender a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele temeu, acima de tudo, o seu Pai, a Deus. Porque Deus já tinha falado, né, nos mandamentos, que você tem que amar o seu próximo. E depois ele amou você, amou a mim, para depois ele ser glorificado. Percebeu a ordem? Deus, você e depois eu. Começou temendo ao Senhor. Começou pensando em você. E depois ele subiu aos céus. Só depois ele foi glorificado. Só depois seu nome foi exaltado acima de todos. É com todos nós. Quando a gente pensa no nosso próximo, só depois você vai ser lembrado. E está tudo bem. Porque você não vai ser lembrado por qualquer pessoa. Você vai ser lembrado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seu galardão vai estar pronto lá no céu. A coroa, a vitória vai estar em sua posse. Essa é a maior recompensa que nós precisamos ter. Amém? Então, como eu falei, ninguém te obrigou a aceitar a Cristo. Você aceitou porque você quis. E se você quis aceitar a Cristo, você está debaixo de uma condição, que é amar um ao outro, que é suportar uns aos outros. Mas não liguem para o que vão dizer para você. Não ligue que o que você está fazendo, você não está fazendo nada, você não está dando o melhor, você não está entregando o melhor, porque quem fala isso não está sentado na cadeira que você está sentado. Outra coisa que eu lembrei que o cara disse ontem,
É muito fácil a gente criticar uma gestão, é muito fácil a gente criticar o que o outro faz, quando você não está sentado na cadeira que ele está. A partir do momento que as pessoas sentarem na cadeira que você está sentado, elas vão sentir o peso. Eu sinto o peso direto quando eu subo nesse altar, porque é uma responsabilidade. Você acha que eu queria estar aqui? Não, eu queria estar sentado bem onde tu está, recebendo a palavra, de boa, na lagoa. Não me preocupar em subir aqui e preparar uma ministração a cada 15 dias. Eu queria muito, mas não é porque eu fui chamado. Eu fui chamado para estar na frente, para me entregar, para me servir os irmãos. Quantas vezes a gente não pensa em, não quero cantar, não quero tocar violão, não quero pregar, não quero estar na portaria. Nossa, chutar o balde a gente quer muito. Mas a força que você tem, nenhuma outra pessoa vai ter. Então, pense em uma coisa muito forte que eu pensei muito esses dias. Precisa começar com alguém. Alguém precisa tomar a atitude. Talvez não teve ninguém para te ensinar a ser cristão. Talvez não teve ninguém a te ensinar a tocar violão. Ninguém a te ensinar a cantar. Ninguém a te ensinar a colocar eu não sei o nome desse negócio aqui. Esse forro aqui de gesso aqui, a cartonada. Você não aprendeu em um dia. Ele só precisa olhar. Só olha aí, ó, o cara é expert. Talvez você não teve ninguém que te ensine, mas se você sabe, pense uma coisa, tem que começar de você. Você tem que ser o primeiro. Mesmo que não haja ninguém, você tem que ser o primeiro. Porque o mundo, gente, só continua sendo do jeito que é, porque ninguém pensa isso. Ninguém para pensar que ele tem que ser a mudança. A gente sempre quer que o outro mude, mas a gente nunca quer mudar. Você tem que começar a fazer diferença, você que tem que começar a mudar o seu comportamento, sua forma de falar, você que tem que começar a ter a atitude quando outros não têm. Aqui no louvor hoje está só eu e as meninas cantando. Imagina só se eu e as meninas decidem descer. Não tem ministério de louvor, a gente coloca uma musiquinha no YouTube e canta. Mas é tão gracioso quando tem uma pessoa que tem um dom e sobe aqui em cima e canta para o que Deus chamou ela, que toca para o que Deus chamou ela, ou que levanta essa igreja para o que Deus colocou ela, ou recebe alguém na portaria pelo que Deus colocou sobre ela. É tão bom quando é você. Então você precisa tomar atitude, você precisa tomar o primeiro passo, porque se ninguém tomar, você tem que ser o primeiro. Amém? Então não vai ser fácil, mas graças a Deus, Cristo é a esperança da glória. É Ele que nos dá força a cada dia. Então seja forte, edifique o seu irmão, por mais difícil que ele seja, e seja mais parecido com Cristo, o mais próximo que você consegue ser. E não é pela sua força, tá? É pela força de Deus que você vai ser capacitado. Amém? Então afie o seu irmão, assim como o ferro afia o outro. Vamos levantar, vamos orar. Você possa sair daqui com uma outra visão, que começa temendo a Deus, amando o seu irmão, e depois você vai ser exaltado, vai ser glorificado. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado pelos meus irmãos, Pai, que estão aqui nessa noite. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. A Sua presença, Pai, é tudo o que mais queremos, é tudo o que precisamos. Obrigado, Deus, pelo direcionamento que o Senhor nos deu. Somos poucos aqui hoje concentrados, mas como eu disse no início, em breve seremos muitos, Deus. Em breve outras pessoas serão impactadas, Pai. E como nós já não estamos sendo impactados com essas palavras que estão sendo ministradas, quinta após quinta, queríamos que mais irmãos estivessem aqui, recebendo, Pai, o mesmo fortalecimento que nós estamos tendo. Porque de fato aqui é um culto da vitória, um culto que você chuta o cansaço, sai da sua cama, larga a sua Netflix para estar aqui, sentado, ouvindo uma palavra de Deus. É uma força, Pai, que só os vitoriosos conseguem, Pai, emergir. Só essas pessoas. Então, Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor, Pai, nos deu um direcionamento nessa noite, a sermos fortes por aqueles que não estão conseguindo ser fortes, Pai.
Quantas pessoas a gente não tem, oi, senti sua falta no culto de hoje. Ou quantas pessoas, irmão, bora, eu passo na tua casa e te busco para você ir para o culto. Precisamos ser, Pai, esses pilares que muitos não conseguem ser, Pai. Para que essa igreja possa crescer, possa romper. Nós precisamos nos posicionar. Não esperar com que o outro tome a atitude, mas que nós tomemos a atitude primeiro, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita, nos dê a força, porque é só o Teu Santo Espírito, Pai, que consegue nos dar, Pai, a vitória. Consegue nos dar, Pai, a força que nós precisamos. Muito obrigado, Deus. Eu peço que o Senhor guarde cada irmão. Leve cada um em segurança para a sua casa, Deus. Livre de todo acidente, de todo assalto. E não deixe com que o inimigo, Pai, roube essa semente que foi plantada hoje em seu coração. Que em cada coração aqui venha ser uma terra fértil, protegida e guardada pelos anjos com espada de fogo. Blindando-os, Pai, de toda a cilada, Pai. Blindando de toda a seta, de toda a armadilha que Satanás tem levantado contra a vida deles. É isso que eu te peço, Senhor, guarda cada um deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz de Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Seja contigo hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.